Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 9 de dezembro de 2020. Quando chegaram à Europa pela primeira vez, as batatas eram hereges. Os espanhóis foram os primeiros europeus a encontrar batatas na América do Sul nos anos 1530. Porém, quando foram trazidas para o velho continente, não foram bem recebidas por todos. Depois de terem sido encontradas pelos conquistadores espanhóis, foram necessários vários anos para que os botânicos criassem variedades de batatas que crescessem bem na Europa. Porém, valeu a pena porque as batatas produziam 2 a 4 vezes mais calorias por acre, cerca de 4.000 metros quadrados, do que as colheitas de cereais. Além disso, cresciam muito mais rápido e na maioria dos tipos de solo. Assim, as batatas eram um alimento eficiente e confiável. Por outro lado, conta o The Economist, nem todos ficaram convencidos com a chegada das batatas a terras europeias. Os clérigos alertaram, na época, que, como a Bíblia não mencionava batatas, Deus não queria que as pessoas as comessem. Já os herbalistas acreditavam que a semelhança das batatas com as mãos retorcidas de um leproso sugeria que provocavam lepra. As atitudes começaram a mudar quando Antoine-Augustin Parmentier, um cientista francês, promoveu a batata numa série de acrobacias publicitárias. Num banquete em 1785, o cientista presenteou o rei e a rainha de França com um ramo de flores de batata. O rei prendeu uma flor na lapela e Maria Antonieta colocou uma grinalda nos cabelos. O episódio fez com que comer batata se tornasse moda entre a aristocracia. Hoje já se comem batatas, mas os ocidentais estão a contemplar outra opção de comida exótica: insetos. Nutricionistas e ambientalistas consideram que os gafanhotos e as larvas são alimentos sustentáveis, ricos em proteínas e com uma pegada ambiental mais pequena do que frango, porco ou carne bovina. Aliás, 2.000 milhões de pessoas já os comem. Mas muitos outros são céticos e consideram os insetos pouco higiênicos, uma vez que as moscas domésticas e os mosquitos podem espalhar doenças. Para fazer com que as pessoas mudem de ideias, argumentos ambientais podem influenciar algumas pessoas. Os fãs de insetos observam que os ocidentais comem outros artrópodes, como camarões e lagostas. Além disso, os insetos podem ser transformados em barras energéticas ou adicionados a molhos. Pelo menos desta vez, este potencial novo alimento aparece na Bíblia. O livro do Levítico aprova explicitamente o consumo de gafanhotos. Algumas religiões proíbem a ingestão de alguns alimentos. A Igreja Católica do Ocidente orienta os fiéis a evitarem carne vermelha na quarta-feira de cinzas, nas sextas-feiras durante a quaresma, período após o carnaval, e na sexta-feira da Paixão. Já os católicos do Oriente costumam ser mais rígidos e dispensam, além da carne, ovos, produtos derivados de leite, bebidas alcoólicas e azeite de oliva. Para garantir a purificação espiritual, os fiéis do Islã devem se abster de bebidas alcoólicas que, em alguns países, são até proibidas por lei, carne de porco, de animais selvagens, de répteis e de anfíbios, além de frutos do mar, com exceção de peixes com escama e camarões. Durante o Ramadão, mês durante o qual os muçulmanos praticam o seu jejum ritual, também é proibida a ingestão de alimentos sólidos e líquidos, do nascer ao pôr do sol.
Assim como o islamismo, essa religião tem leis que vetam certos tipos de alimentos, e vai ainda mais além, pois corta qualquer receita que misture carne e leite. Segundo a Torá, o livro sagrado dos judeus, Deus disse ao seu povo: não cozinharás um bezerro no leite de sua mãe. Quanto à carne de animais conhecidos, não podem a suína, de coelho, de caranguejo, lagosta e camarão. Liberadas mesmo só as carnes de peixes com escamas, a bovina e a de cordeiro. No Livro dos Espíritos Allan Kardec, o assunto abordado com bastante clareza, nas questões 723 e 724, onde Kardec pergunta e os espíritos respondem. 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal, ou de outra qualquer, por expiação? Sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Seu questionamento reporta-nos também a obra do autor espiritual André Luiz, intitulada Missionários da Luz, psicografada por Chico Xavier. No capítulo 4, o personagem Alexandre instrui sobre o assunto dizendo assim: não nos cabe condenar a ninguém. Abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo, e os nossos abusos com a natureza estão cristalizados em todos os países, há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos, de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria, de maneira repentina. Refletem eles, igualmente, nossos erros multimilenários. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais, com espírito de respeito, educação e entendimento. Outro autor espiritual, Emmanuel, no livro Consolador pela psicografia de Chico Xavier, também tece comentários com essa linha de pensamento. Na questão 129, é um erro alimentar-se o homem com a carne dos irracionais? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivaram numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Temos a considerar, porém, a máquina econômica do interesse e da harmonia coletiva, na qual tantos operários fabricam o seu pão cotidiano. Suas peças não podem ser destruídas de um dia para o outro, sem perigos graves. Consolemo-nos com a visão do porvir, sendo justo trabalharmos, dedicadamente, pelo advento dos tempos novos em que os homens terrestres poderão dispensar da alimentação os despojos sangrentos de seus irmãos inferiores. Outro aspecto interessante a considerar é aquele relativo ao trabalho realizado pelos médiuns no centro espírita,
que requer uma disciplina no tocante ao consumo de carne, especialmente carne vermelha e suína nos dias em que o médium vai atuar, dando passe ou numa reunião de desobsessão, é solicitado que não faça uso desse tipo de alimentação, bem como de temperos fortes, para que forneça melhores condições de uso de seus fluidos pelos trabalhadores do mundo espiritual. O mesmo conselho é dado a quem esteja fazendo um tratamento espiritual no centro espírita, recebendo passes de cura para que possa receber os fluidos que lhe são doados, com maior eficácia. Convém não ingerir carne no dia do tratamento. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.